João Oliveira, você acha que o Vasco deve jogar em São Januário contra o Fluminense? Claro que em São Januário. Claro, evidente. Fluminense, o Maracanã, ele pode ser 50%, mas eu quero saber se todas as condições são 50%. Porque é um estádio que tem o Fluminense lá e o Flamengo que tomam conta. Mais o Flamengo que o Fluminense. Estão mais lá. É 50%, é tudo 50%? Porque com o Botafogo, por exemplo, eu não tinha nenhum problema. Porque eu sabia que o Botafogo também não estava lá. E eu, inclusive, falei isso. Para ser 2 jogos, no caso, 2 jogos no Maracanã. Perdão. Para não ser o jogo em São Januário, para ser um em São Januário e um Geão, tinha que ser 2 no Maracanã. Porque aí eu sei que não vai ter. Agora, meu questionamento é o seguinte: como é que funciona contra o Fluminense? Se for. O Pedro Sampaio está falando setor sul, eu não entendi, Pedro. Manda aqui para mim, por gentileza. O que você está dizendo aqui no setor? Sei que é do setor sul, mas eu tô querendo entender qual foi a tua colocação aqui. Manda no chat para mim que eu posiciono. Eu já sou mais radical, sério. Eu acho que se o Vasco não puder jogar todos os jogos que jogar com o Fluminense no setor que é do Vasco, o Vasco tem que mandar os seus jogos em São Januário. Eu parto da premissa. O Fluminense tem interesse que o Vasco seja meio a meio, porque o Fluminense não consegue, com a torcida única, esgotar os ingressos, inclusive ficando prejuízo no Maracanã. Mas eu quero saber. É pior jogar em São Januário porque eles jogam em campo que não é o campo que eles estão acostumados a jogar. Para o Vasco é muito mais vantagem. Agora, para o Vasco interessa financeiramente fazer os 2 jogos no Maracanã. Agora, se for para o Vasco ser colocado na posição que eles querem colocar o Vasco, né? De que eles querem usar o lado que é do Vasco, historicamente, isso é uma coisa que o Vasco não pode deixar nunca de lado, assim, na minha opinião, né? Para mim, a condição tem que ser essa. Se quer jogar com torcida mista no Maracanã, a primeira coisa que tem que ser colocada na mesa é todos os jogos Vasco Fluminense, o Vasco fica no setor que pertence ao Vasco. Perfeito. Deixa eu colocar então a minha visão. Primeiro, visão do jogo em São Januário, expliquei a questão do Fluminense e do Botafogo. A diferença aqui o Fluminense é o que está lá no estádio, né, o que toma conta lá junto com o Flamengo. Você citou um outro argumento que também é interessante: o Fluminense joga muito no Maracanã, né, o Vasco joga menos no Maracanã que o Fluminense. A questão do setor sul. Eu entendo que o setor sul deve ser o local dos torcedores do Vasco. É ali que é onde fica a torcida do Vasco. É ali que deve ficar a torcida do Vasco. Eu entendo isso. Entendo que, independentemente de qualquer coisa, é uma discussão que você pode sempre tê-la. Eu estou considerando o seguinte: o Vasco largou essa discussão. Então eu estou falando de uma gestão que não é a nossa gestão. Eu estou falando de uma gestão que não brigou por isso em momento algum e que vive esse cenário. Eu sou favorável a São Januário por quê? Pelo primeiro ponto. Se você disser em termos históricos e institucionais, São Januário vai vencer independentemente se o Vasco tivesse setor sul do Maracanã. Porque o Vasco tem estádio e o Fluminense não tem. Então eu parto desse princípio. Agora, se nós estivéssemos dentro de uma gestão que estivesse brigando por isso seria um plus. O que eu vejo é que essa gestão largou completamente essa briga. Mas se fôssemos nós que estivéssemos lá gerindo, essa briga continuaria com muita dificuldade de prosperar, mas claro que continuaria. E o meu objetivo seria jogar sempre em São Januário. Sempre que o Vasco tivesse mundo de campo em São Januário. Para deixar claro que a nossa posição, corroborando o que o Eduardo está dizendo, é que no Maracanã nos interessa ou nós jogamos como visitantes ou nós jogamos do nosso lado. Agora, o ponto que eu estou me batendo agora, nesse caso específico, Eduardo, é com relação à forma como as coisas vão ser negociadas. Por exemplo, setor misto. Alguém tem preferência? Eu não sei qual é o acordo. Que vai ficar um setor para o Vasco, outro para o Fluminense. Isso eu sei, mas qual é o acordo do setor? Porque eu sei que em condições normais de temperatura e pressão, a torcida do Vasco vai ser muito maior. Todos nós sabemos. Você vai para um jogo Vasco-Fluminense decisivo, você vai ver a torcida do Vasco maior que a do Fluminense. Isso acontece sempre. Talvez o último momento que o Fluminense tenha conseguido uma coisa diferente disso tenha sido naquele período da máquina tricolor, 1976. 84 não conta, porque 84, quando o Fluminense jogou a segunda partida, que foi o maior público, na verdade, aquele jogo o Fluminense só precisava do empate. Então é claro que você tem mais torcida. Mas o pau a pau, normalmente a torcida do Vasco é maior. Então, eu entendo que
Esse ponto é um ponto primário de ser discutido, porque eu já vi que a direção do Vasco não vai discutir o outro ponto, que é o ponto referente ao setor sul. E aí, dentro desse cenário, São Januário me parece mais adequado. No caso do Botafogo, é completamente diferente, porque o Botafogo, o Vasco ficaria no seu setor, o Botafogo não joga no estádio, e aí eu via o Botafogo com uma vantagem competitiva de jogar a segunda partida no Engenhão. Embora, no final das contas, tenham ocorrido 2 empates e o Vasco ganhando nos pênaltis. Mas eu considerava essa uma vantagem que o Botafogo tinha. Então eu entendia que a vantagem do Botafogo seria anulada com os 2 jogos 50% de público. Mas a tua colocação, e realmente você fez no momento correto, porque eu ia passar por cima do assunto, porque para mim já é uma coisa tão clara que a direção do Vasco não vai brigar por isso, que não entraria nos meus itens de discussão. Mas você colocou muito bem. E independentemente de setor sul ou não, eu entendo que o Vasco tem que jogar em São Januário. Eu entendo que o Vasco ele é punido historicamente por ter estádio. O Vasco deveria poder jogar em São Januário desde o momento em que os clássicos estaduais passaram a poder ser jogados em outros campos. O Santos joga na Vila Belmiro, o Palmeiras jogava no Parque Antártica. Então, a partir do momento que o Parque Antártico é antigo. Então, a partir daquele momento, você podia, de fato, mandar os jogos no seu estádio. E isso não foi permitido por uma série de razões prejudiciais ao Vasco. Vamos lá. Sérgio, até assim, o Maracanã tem a razão financeira, mas até se, como você falou, né, o Vasco acaba sendo punido, o Fluminense está mais acostumado com o Maracanã, então faz mais sentido, de repente, se for por uma questão financeira, vale a pena mandar o jogo em Brasília, em Manaus, né, até porque o Fluminense vai ter inferioridade numérica, né? A gente leva o jogo para um estado desse, o Vasco vai ter uma maioria absoluta, né? Porque o Fluminense não tem torcida, então a gente tira do campo neutro, né? O Vasco faz o dinheiro que tem que fazer com a bilheteria e tem a superioridade numérica da sua torcida, né? Se for por uma questão meramente financeira, o Vasco manda os jogos decisivos, que for, né? O Carioca, ou jogos decisivos que queira de Copa do Brasil, coisa do tipo como vai ter agora em São Januário, por uma questão de que a bilheteria é menos importante, na minha opinião, do que você ganhar aquele jogo, né? E aí, um jogo de brasileiro, tal, um jogo mais frio, você poderia mandar em Brasília, né? No Amazonas, em Manaus, né? Você pode escolher destinos nos quais o Vasco vai fazer bilheteria alta, vai jogar em estádios com capacidades altas e no qual vai ter uma superioridade absurda, né, de torcedores em relação ao Fluminense. Como, por exemplo, quando aconteceu a final da Taça Guanabara em Manaus.